Sabe por que a depressão parece frescura? Porque ela é deliciosa e ela é irresistível, como tudo aquilo que é frescura. Depressão é como uma sobremesa tóxica que derrete na tua boca, que inevitavelmente vai te matar se você não parar de comer. Mas não pesa, é suave. É como uma grande poltrona que parece se moldar na forma do nosso corpo, e quanto mais a gente se aconchega, mais confortável fica e menos a gente precisa de se mexer para ajeitar. E quando a gente quer levantar, a gente não consegue, porque ela se adaptou tanto à nossa forma que não dá para sair. Depressão ela é como aquele relacionamento que começa com um flerte inocente e que termina num relacionamento abusivo, condenado à subjugação completa da nossa autoestima. Sabe aquela amizade falsa que concorda com tudo que a gente diz, especialmente quando a gente está errado? E quando sucumbimos, desaparece. Estamos sós. Assim é a depressão. Afinal de contas, é um inimigo invisível e é tão abstrato você explicar o mal ao qual você foi exposto ou exposta. É como explicar por que você está apaixonado por uma pessoa. Você está. Eu fico pensando se de repente não seria mais producente se ao invés da gente confrontar as pessoas que dizem que é frescura, a gente não escolhesse olhar para os aspectos que caracterizam a frescura, porque talvez eles possam ajudar a gente a compreender os sintomas melhor. Não acha? Quando a gente reclama de uma tristeza que é muito maior do que os motivos que ocasionam essa tristeza, popularmente chamado como tempestade em copo d'água. Isso é frescura. E é também um sintoma de depressão. E quando você sente solidão, mas você tem gente ao seu redor que te ama, você tem amigos ou familiares, alguém que tenta te motivar, e você não ouve, e você não põe em prática nada do que essa pessoa diz, porque não importa, porque você simplesmente quer reclamar, e não adianta ninguém trazer nenhuma luz que você não consegue absorver nenhuma luz. Porque você se sente só, sendo que você sabe que pessoas te amam e te apoiam. Depressão. Sabe, uma coisa que a vida me ensinou é que a maior dificuldade de lidar com depressão é o preconceito. Não tanto o preconceito de quem julga quem tem depressão, mas o preconceito da pessoa que tem depressão e não aceitar, e não olhar para dentro, e não escolher considerar, e se eu tiver? Quem pode me ajudar? Vale a pena tentar. Inúmeras vezes eu conversei com amigos, com amigas, e eu falava assim, olha, o motivo que está fazendo você reclamar disso, de você estar com raiva dessa pessoa, é menor do que o tamanho da raiva que você está sentindo. O motivo que faz você se sentir indignada com isso é menor do que o tamanho da sua indignação. O motivo da sua tristeza é menos sério do que o tamanho que a sua tristeza tem. Isso é depressão. Marca um médico. Eu vou com você. Ah, você tá me chamando de louca, você é machista. Homem adora chamar mulher de louca. Eu ouvi essa reação de 3 mulheres diferentes. Apenas uma decidiu procurar ajuda. Ela descobriu que tinha síndrome de borderline. Sabe o que aconteceu a essa mulher admirável? Ela ouviu uma pessoa explicar para ela o que ela sentia. E era uma pessoa que não era um familiar, que não era um amigo, que não era uma pessoa que tinha opiniões pessoais por ela, mas simplesmente uma pessoa que tinha conhecido vários casos parecidos e que permitiu que ela descobrisse que ela não estava sozinha, que ela não era a única pessoa no mundo que sentia aquilo do jeito que ela sentia. E com a ajuda desse profissional, ela descobriu que ela tinha, de fato, vivido desde o início da sua infância experiências excessivamente estressantes, humilhantes, tristezas profundas no início da sua infância, no meio da adolescência, e que descaracterizaram no cérebro dela a capacidade de processar emoções de uma maneira saudável. Ela realmente passou por coisas sérias. E essas coisas sérias fizeram com que ela olhasse para tudo como se tudo fosse tão grande quanto aquilo. É como se o sistema emocional dela, vamos dizer assim, fosse um violão completamente desafinado. Então ela não consegue tocar nenhuma música ali, porque tudo soa barulhento e caótico. Mesmo as coisas mais simples. Ela começou a tomar um medicamento indicado
pelos profissionais especialistas. E isso ajudou a acalmar aquela maneira descompassada como ela lidava com as próprias emoções. E ela conseguiu finalmente ter foco e se organizar e administrar o seu tempo com sabedoria e trabalhar melhor, criar melhor. E ela vive hoje na sua vida mais inspirada e criativa. Eu quase cometi suicídio 2 vezes. Quase. Mas cheguei tão perto. Tão perto. Todas as vezes que eu me encorajava a fazer, e eu nem sei se a palavra encorajar cabe aqui, porque emocionalmente é como se a gente chegasse num pico de tristeza, de solidão ou de decepção tão grande que é como se desse um branco no nosso corpo emocional e a gente não conseguisse mais processar emoções. E então desligam-se as emoções. A última gota de emoção que havia no nosso cérebro esvaiu. É tudo escuro e silencioso. E aí, querer tirar a própria vida deixa de ser uma coisa difícil. Ter um sonho me ajudou a sobreviver. Mas é isso, sobreviver, não a viver. Então eu te peço, não é nem assim eu te aconselho, não, eu peço, não subestime a sua raiva, não subestime a sua tristeza, não subestime a sua solidão. O mundo realmente nos propõe experiências profundamente dolorosas e elas muitas vezes desconstroem o que a gente entende da realidade. Mas nós temos o poder de superar a cada uma delas. E eu falo por experiência própria. Eu tinha um sonho a perseguir. E mesmo com um sonho, com o tempo, esse sonho passou a perder sentido para mim. Porque é difícil mesmo. Não tenha vergonha de precisar de ajuda. E se precisar de tomar algum medicamento, não tenha vergonha de tomar um medicamento. Se alguém te julgar por isso, tá boa, a pessoa tá julgando alguém que tá procurando ter paz e sossego. Essa pessoa vai estar debochando de uma pessoa que tá buscando ser uma pessoa melhor para si mesma e para o mundo. Quem tem que sentir vergonha é quem ri, não você. Você tem que se orgulhar por tentar uma segunda vez, por insistir uma terceira, uma quinta, uma 20ª, uma 100ª vez. Não, mais hoje. Você merece se orgulhar de ter conseguido cada um desses dias a mais de chance que você se deu para mudar a sua realidade. Eu sei que muita gente me critica por eu ser muito audaz com relação à minha autoexpressão, com relação a eu defender o que eu acredito e eu aceitar ser elogiado. Se alguém vem e me elogia por alguma coisa, eu digo obrigado, ao invés de pedir desculpas. Tipo, a pessoa, geralmente, observa isso em você. Provavelmente você já fez isso em algum momento, de alguém te fazer um elogio e ao invés de você aceitar que você merece esse elogio, você tentar desconstruir o motivo que fez você ser elogiado. Eu sei que eu sou bom nas coisas que eu faço. Eu sei que eu sou bom nas coisas que eu faço, porque o amor que eu tenho a elas foi o que me ajudou a sobreviver e a estar vivo até hoje, para estar aqui falando com você sobre isso. Só eu sei por quantos anos eu andei numa floresta escura, com medo de ser devorado por alguma criatura medonha, vinda do meio das sombras, e morrer sem que ninguém soubesse de verdade quem eu sou. E eu sobrevivi. Eu sobrevivi aos medos, eu sobrevivi à vergonha, eu sobrevivi à culpa, eu sobrevivi ao remorso, eu sobrevivi à tristeza, eu sobrevivi à solidão. Portanto, eu mereço ter orgulho de mim. Não mereço? Claro que eu mereço. E quem questionar o orgulho que eu tenho em ser quem eu sou, definitivamente precisa de ajuda, como eu precisei um dia. Ao invés de me julgar, procure ajuda. Nunca mais eu vou fazer a mim mesmo algum comentário depreciativo ou que me diminua. E quando alguém elogiar algo que eu fizer, ou a minha aparência, eu vou dizer, muito obrigado. Eu mereço elogios. E hoje, finalmente, eu sei disso.
Eu sou o Alex Pedro e esse foi o Papo com o Amigo Canceriano. Eu vou ficando por aqui. Eu sei que a sua amiga borderline, que foi diagnosticada borderline, que você fala, sou eu. Eu tô emocionada. Gratidão por perceber que eu tô na fase mais inspirada da minha vida e que eu tô acreditando muito em tudo que eu tô fazendo e que eu tô me expondo até as críticas dos outros, mas que eu decidi me expor, que eu decidi pela primeira vez dar minha cara a tapa. Gratidão. Que me emocionou pra caralho. Peraí que eu preciso parar de chorar.